1 Samuel 17, de 41 a 58, diz assim o texto da palavra de Deus. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé belemita. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, nós queremos exaltar o Teu nome, agradecer esta manhã do dia do Senhor, em que mais uma vez reunimos a fim de exaltar a Tua majestade. Queremos rogar ao Senhor que o Teu Espírito mantenha a nossa atenção voltada somente ao texto sagrado, que nada venha a nos distrair, ó Deus, que o Senhor aplique no nosso coração a Tua palavra viva e eficaz, nos ajudando a viver em santidade neste mundo, para a glória e louvor do Teu santo nome. Queremos Te dar graças mais uma vez, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, a conhecida história de Davi e Golias,
E eu tenho buscado mostrar a história que está além desta pequena história de Davi e Golias. Esta pequena história de Davi e Golias aponta para aquela grande história da redenção, onde o descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente. E você já viu que do verso 1 ao verso 30, que você precisa de um Salvador. A semelhança do povo de Israel, você se depara com os gigantes e teme. Você se depara com os gigantes e não dá conta. Você não é Davi na história. Você é semelhante ao povo de Israel, que dia após dia morre de medo de enfrentar os gigantes. Daí a necessidade de um Salvador. Os versículos 31 a 40 mostram quem é o Salvador, ou que você tem um grande Salvador. Davi é aqui um tipo de Cristo, e a despeito de ter sido visto com desconfiança por Saul, confiava plenamente no Senhor. Foi essa confiança que levou Davi a rejeitar a armadura de Saul e a lutar pensando na glória do Senhor e confiado apenas no Senhor dos exércitos. Hoje você está diante do desfecho da história. Você já viu no finalzinho da sessão anterior que Davi se muniu com 5 pedras que ele pegou perto do rio e colocou no seu alforje e partiu então para encontrar Golias. O texto vai mostrar o que fez o seu Salvador. E a primeira lição, a primeira coisa que você vê no texto feita pelo seu Salvador, foi que o seu Salvador lutou em nome do Senhor. Davi encontrou o campeão filisteu, que à semelhança de Saul, desdenhou de Davi e amaldiçoou a Davi. Você se lembra qual foi a reação de Saul? Como é que você acha que você vai ganhar um gigante desse, um guerreiro desse? Desde a mocidade, ele é treinado. Desde a mocidade, ele é um guerreiro. Você é um pastor de ovelhas. Saul desconfia de Davi. Não é diferente com Golias. Dê uma olhada nos versículos 41 a 43. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Golias pediu para que o povo destacasse um campeão para lutar com ele. E agora ele sai ao campo de batalha e vê um jovenzinho ruivo de boa aparência. Golias, alguém que já estava bem acostumado com batalhas, se sente então insultado com o duelista. É esse o duelista? Ele sequer tem armas. Acaso é só algum cachorro? Ele olhou para Davi e falou assim: esse moço aí é bom para espantar cachorro. Como é que vocês me mandam um moço desses para lutar? Davi está sendo desprezado. Mas note que há muito mais em jogo do que a guerra entre as nações. Porque quando Golias se sente insultado, o texto bíblico diz no verso 43, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. O que está então em jogo aqui não é só Golias e Davi, são os deuses filisteus contra Yahvé, contra o Senhor Todo-Poderoso. O gigante não tem dúvida da superioridade dele contra Davi e da superioridade dos seus deuses. Veja o verso 44. Disse mais o filisteu a Davi:
Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Você não tem chance, Davi, é o que está dizendo o filisteu. Todavia, meus irmãos, Davi tem um grande Deus. E ele expressa sua convicção nesse Deus no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. As palavras de Davi não deixam a menor dúvida, meus irmãos. O que importa não são as armas. O que importa é quem está com Davi. É quem luta por Davi. Não é Davi que está lutando em nome de Deus. É Deus quem lutará a luta de Davi. Afinal de contas, o gigante afrontou o Deus de Israel. O gigante afrontou o Senhor dos exércitos. Mas esse exército de Israel tem um dono, tem um Senhor. Yahvé é a palavra que aparece aí no seu texto. O Senhor dos exércitos. Davi também está muito certo da sua vitória, mas não por causa da sua capacidade, por causa daquele que luta em nome dele. E aqui você tem um contraste maravilhoso. Dê uma olhada no verso 44 mais uma vez. Disse o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas fera do campo. Veja o verso 46a. Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Ambos têm convicções. Golias está dizendo: eu vou te matar e vou dar o seu cadáver para as feras comer. Davi está dizendo a mesma coisa. A grande diferença está na confiança de ambos. Golias confia em si, no seu tamanho, na sua destreza, e em como ele era um grande gladiador. Davi não tem em que confiar quando ele olha para si mesmo diante de Golias. Ele olha para o seu Deus, ele confia no seu Senhor, porque ele luta em nome do seu Senhor. Logo, o resultado da batalha não trará glória a Davi, trará glória ao Senhor. Veja o verso 46, o finalzinho. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe por que eu vou ganhar, Golias? Para que fique categórico para todo mundo que existe um Deus em Israel. Verso 47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. E aqui então tem um recado de Davi direto para Golias. Golias, a sua briga, a sua guerra é com o Senhor dos exércitos. Não há como você ganhar. Há um recado para Israel. Você lembra que Israel pediu a Samuel um rei que fosse à frente dos seus exércitos e lutasse as suas guerras? Samuel, o grande líder, estava para morrer. Os filhos de Samuel eram terríveis. E então o povo, diante desse quadro, diz: nós precisamos de um rei como as outras nações, um rei que vá diante de nós e lute as nossas batalhas. E o recado então de Davi para o Israel é: toda essa multidão, não só os filisteus, mas também os israelitas, vai saber que o Senhor salva, não com espada, não com lança, do Senhor é a guerra. Israel havia rejeitado o Senhor dos exércitos.
O Senhor que luta as suas batalhas, preterindo o Senhor em favor de um rei humano, formoso em aparência, cheio de porte, mas que está morrendo de medo de Golias. O recado para Israel também é muito claro. Como eu disse, o resultado da batalha não trará glória a Davi. A glória é do Senhor, pois Davi, o Salvador de Israel, luta em nome do Senhor. Meus irmãos, na oração sacerdotal, lá no Novo Testamento, Jesus também afirmou que a sua vitória traria glória ao seu Pai. Dê uma olhada em João, capítulo 17. Veja o verso 4. Jesus aqui está diante do Pai em sua oração e ele declara: eu te glorifiquei na terra. E como que Jesus fez isso? Confiando ou consumando a obra que me confiaste a fazer. Havia uma guerra a ser travada por Jesus. E o Pai foi glorificado com tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Então a batalha de Davi, lá no Antigo Testamento, aponta para esta gloriosa batalha do Filho de Deus que se fez homem. Da mesma forma que Davi lutou contra aquele que afrontou o exército do Senhor, Cristo está pronto a defender a sua igreja. E se você quer um bom exemplo disso, Atos dos Apóstolos fornece. Quando a igreja foi perseguida, e o perseguidor da igreja era Saulo. Um dia em que Saulo saiu para perseguir a igreja, ele foi lançado por terra pelo Senhor. E o que ele ouviu foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sem saber o que estava ocorrendo, perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Mas Jesus não diz: olha, Paulo, você está perseguindo a minha igreja. Paulo, você está perseguindo a mim. Por quê? A guerra contra a igreja é uma guerra contra Cristo. A guerra contra Israel era uma guerra contra o Senhor Deus. E Jesus, para a glória do Pai, é aquele que está à frente da batalha que a igreja ainda precisa travar nesse mundo. Mas diferente de Davi, que não deveria receber glória pela vitória, Jesus é digno de toda a glória, honra e louvor. Ele é o campeão que merece ser exaltado e glorificado, porque é Ele quem vence a batalha, e é Ele quem continua à frente da igreja. É Ele que conduz o seu povo em triunfo. É por isso que a salvação não é conforme este mundo diz. Se você olhar para as várias religiões, você perceberá que as religiões têm os seus modos de salvação. Faça boas obras, cumpra determinados ritos. Você precisa fazer coisas a fim de ser salvo. No cristianismo você olha para o seu campeão. No cristianismo você olha para aquele que batalhou por você. No cristianismo você olha para aquele que venceu a guerra. A salvação está nas mãos do Senhor e é conforme aquilo que o Senhor estabelece. Então, quando a igreja avança proclamando essa mensagem, ela não vai em seu nome, ela vai em nome do Senhor dos exércitos, em nome de Cristo Jesus, que tem todo o poder. Foi assim que ele enviou seus apóstolos, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto. É porque Jesus tem toda a autoridade que ele conclama a igreja, envia a igreja, diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
É por isso que a igreja não precisa se amedrontar. O rei da igreja não é um rei semelhante a Saul, que diante das batalhas se amedronta. O rei da igreja é Cristo. É aquele que tem todo o poder em suas mãos e que conferiu este poder à igreja. Mas há mais no texto. O que fez o seu Salvador? O seu Salvador, além de batalhar em nome do Senhor, venceu a batalha. Davi lutava na força do Senhor, confiado em Deus. E então ele vai ao encontro do filisteu. Veja o verso de número 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi, o pequeno pastor, sem armadura, com uma funda, não tem o menor medo de Golias. Ele não titubeia, ele não fica pensando, será que eu vou mesmo? Será que essa é uma boa ideia? Assim que Golias se prepara, Davi parte para cima dele, e antes que Golias pudesse pensar em algum ataque, Davi se apressa e desfere um golpe. Verso 49, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Certamente não era a primeira vez que Davi manuseava uma funda. Davi já havia treinado muitas vezes com a sua funda. Então ele mira na única parte exposta do corpo do filisteu, a testa. E então lança a sua pedra. Certamente, além da destreza de Davi, há também o direcionamento do Senhor Deus. Há também a providência do Senhor Deus. E a descrição da cena é tão breve e tão rápida como foi a derrota de Golias. Percebe que o narrador não fica contando muitos detalhes. Davi saiu, atirou uma pedra, bateu na testa e o gigante morreu. Acabou. Deus não precisa de muita coisa para derrotar o gigante. Com uma pequena pedra, Davi faz tombar o gigante. Agora veja que no verso 50, o narrador, aquele que está contando a história, ele faz questão de ecoar aquilo que foi dito com fé por Davi, lá no versículo 47. Compare, no verso 47, Davi diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Verso 50, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. O narrador está dizendo, você se lembra que Davi cria nisso? Pois foi exatamente o que ocorreu. Pois foi exatamente o que aconteceu. Não havia espada na mão de Davi. E na narração, ao que tudo indica, Golias estava já praticamente morto quando caiu por terra. Por isso a menção, Davi o matou. Mas no verso seguinte, para garantir a vitória, Davi toma a espada do filisteu e então arranca a cabeça de Golias. Veja o verso 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça.
vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Quando eles viram o seu campeão estatelado no chão, eles se apavoraram. Eles não cumpriram o que foi acordado por Golias. Lembra do acordo? Não vamos guerrear. Eu estou aqui, traga um campeão de vocês, nós vamos duelar. Se eu vencer, vocês se entregam. Se ele me vencer, nós nos entregamos. Mas não é isso que ocorre. Eles partem em retirada, eles fogem assim que eles veem Golias caindo por terra. Meus irmãos, com uma pedra, Davi acerta a cabeça de Golias, apontando para o que fará Cristo, a rocha eterna, que na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente. Essa é a grande guerra. É para esta guerra que a história de Davi e Golias está apontando. Na cruz do Calvário, Jesus vence Satanás, a morte e todos os seus inimigos, a fim de livrar o seu povo do medo da morte. Dê uma olhada em como Hebreus trata desse tema lá no capítulo 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sabe qual a consequência? E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Com uma diferença. Deus livrou Davi de morrer nas mãos do gigante, mas não livrou o seu filho. O seu filho morreu, e ele precisava morrer. Ele precisava morrer a morte do seu povo. Não bastava simplesmente cumprir toda a lei de forma perfeita. Ele precisava tomar o castigo que nos traz a paz. Ele precisava ser punido em favor do seu povo. Entretanto, como você já viu na semana passada, ele confiava no seu Pai. Ele não permitirá que o meu corpo veja a corrupção. Ele ressuscita e vence a morte. O seu Salvador fez tudo o que você não poderia fazer. Antes de Cristo, antes de ser colocado como parte da igreja do Senhor, você era escravo do diabo e do pecado. Liberto, você agora tem uma nova vida. Você pode desfrutá-la porque o campeão do povo de Deus esmagou a cabeça da serpente. E porque Jesus venceu, você vence com ele. Dê uma olhada na primeira carta de João, capítulo 5. Versos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Perceba como João está traçando isso. De novo, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você irá vencer o mundo, é o que Pedro está dizendo. Na sua força, no seu poder, com as suas habilidades, de forma alguma. Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A semelhança de Davi, que olha para Golias e diz:
você vem contra mim com espadas e lanças. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a fé que vence o mundo. Portanto, se você está em Cristo, você não tem mais o que temer. O seu campeão venceu. Você não teme a morte, pois como Cristo ressuscitou, você irá ressuscitar. Você não teme o diabo, porque ele nada pode contra os filhos de Deus. Você não teme sequer o juízo final, porque Jesus Cristo já pagou por você alto preço. Volte lá em João, primeira carta, e perceba o que o apóstolo irá dizer acerca do juízo. 1 João capítulo 4, a partir do verso 15, diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Ou seja, ele está falando de fé. Você crê em Cristo, você confessa a Cristo, Deus permanece em você. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos. Neste mundo, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E porque você ama Cristo, você não tem que ficar desesperado ao pensar no terrível dia do Senhor. Porque este que será um terrível dia para aqueles que rejeitam a Cristo e não estão em Cristo, para você será um dia de glória. Não há medo. Aquele que julga não pode condenar você, porque Ele enviou o seu Filho para cravar na cruz a sua culpa. Meus irmãos, seu Salvador venceu a batalha. Você também vencerá, porque Jesus venceu a batalha. Ele dá a você vida abundante, que você já começa a desfrutar aqui e agora. Não é uma vida que irá começar no porvir, é uma vida que você desfruta desde já. Em Cristo você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você sabe que eu estou citando aqui os frutos do Espírito, porque não são frutos seus, são frutos do Espírito de Cristo que habita em você. É por isso que você não busca o fruto, você busca Cristo. E estando em Cristo, você frutifica. Você não busca paz, você busca Cristo. Você não busca alegria, você busca Cristo. Porque se você estiver em busca de alegria, talvez você vá embora da igreja. Muitas vezes você vai passar por problemas, por dificuldades. E o mundo está oferecendo muita alegria passageira. Porque tal qual o mundo, tudo aquilo que o mundo oferece passa. Aquele que faz a vontade do Senhor é que permanece. Em Cristo você desfruta de tudo isso, porque Ele já venceu a batalha. Por último, o seu Salvador fez de você participante na batalha. Davi, o improvável campeão de Israel, venceu o gigante. E isso levou o exército a tomar aqui algumas atitudes. Volte lá e veja o verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram
e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Sarim até Gate, e até Ecrom. Primeira coisa que você percebe aqui, depois da batalha e de Davi, vencer a batalha, é a celebração. O exército outrora amedrontado, o mesmo exército que diariamente se colocava para a luta, e assim que Golias chamava, ficava com medo, e ia embora, vendo o seu campeão vencer, está alegre, brada aqui de alegria. O povo está imensamente alegre com a vitória do seu campeão, e este brado de alegria pela vitória, você percebe também no último livro da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse mostra toda a gloriosa obra do descendente da mulher vencendo pela igreja. É um livro que traz esperança à igreja. Cristo é vencedor. A igreja vence com ele. Dê uma olhada no capítulo 12, versos 10 a 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céu, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa ainda não é a vitória final. Apocalipse aqui está descrevendo quando Cristo despojou Satanás. Mas são palavras que já antecipam a grande vitória. Festejem, porque o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. A alegria no céu pela vitória de Cristo. Estas palavras estão antecipando o que João escreverá no capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Na cruz, Jesus já venceu, mas ele ainda não venceu plenamente. Ainda continua uma história. Ainda haverá o final. Mas João está tão certo da vitória, porque ela já foi conquistada na cruz, que ela diz: jubilai. É o que está acontecendo quando Davi derruba Golias. O exército festeja, o exército está com grande alegria. Apesar de ainda não ter chegado o momento final, onde o diabo será lançado de uma vez por todas para o lago de fogo e enxofre, você pode louvar a Deus pela vitória que já está garantida na cruz, onde Cristo esmagou a cabeça da serpente. Você precisa louvar a Deus por essa vitória. É isso que nós fazemos dominicalmente. Nós celebramos aquele que venceu por nós, aquele que morreu e que ressuscitou. E isso, meus irmãos, não pode sair de diante dos nossos olhos. Então a primeira coisa que o exército fez diante de Golias estatelado no chão, jubilou, se alegrou
e animados com a vitória do seu campeão sobre o gigante, Israel parte atrás dos filisteus. Dê uma olhada no verso 53. O mesmo povo que todo dia se colocava para batalhar e ficava amedrontado. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. No verso 53, então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Eles despojam o exército, porque Cristo venceu. A igreja é agora chamada a se ajuntar a Ele na batalha. Nós fazemos parte desta batalha. Eu já citei aqui. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho a todas as nações. E eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E apesar de o mundo olhar para a igreja com o mesmo desprezo que Golias olhou para Davi, a igreja, sob o comando de Cristo, avançará apesar das aflições. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembre-se das palavras de Paulo aos Romanos. Vai lá em Romanos, capítulo 8. Diz assim, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Talvez tenha sido esta a percepção de Israel, ao ver um jovem pastor pegando umas pedrinhas e indo enfrentar um gigante. É uma ovelha indo para o matadouro. Ele vai morrer. Não há chance. Pois Paulo diz que nós todos os dias somos enviados à morte. Mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A igreja avança na mesma confiança de Davi, em nome do Senhor dos exércitos. É curioso reparar o texto de Romanos, capítulo 16, e eu peço que você vá lá, mais uma vez, porque Paulo aqui fala, mais uma vez, da vitória final de Cristo, e ele inclui a igreja nessa vitória. Dê uma olhada, capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui Paulo está dizendo, quem esmaga Satanás é Cristo. Mas ele esmaga debaixo dos vossos pés. A igreja avança com Cristo. A igreja luta com Cristo. Vestindo a armadura de Deus, meus irmãos, vocês precisam guerrear em nome do Senhor Jesus Cristo. Há um autor, pastor Batista, que eu estava lendo, falando sobre a história de Davi e Golias, e ele fala algo que eu achei extraordinário. Ele diz assim: os gigantes são o lembrete de Deus, de que se cuidarmos da nossa fé,
Ele cuidará da luta. Se nos preocuparmos com a sua glória, Ele se preocupará com a vitória. É para isso que servem os gigantes. Eles se levantam para você lembrar que você precisa cuidar do seu coração, da sua fé em Cristo. Você não pode nada. Mas se você estiver preocupado em honrar a Deus, Deus está preocupado com a vitória. Volte lá no texto e veja o final. Nesse tempo em que Davi está lutando contra Golias, Jerusalém ainda não pertence a Israel. Ela ainda não faz parte do perímetro lá onde Israel habitava. Então Davi parece querer dar um recado aos jebuseus que habitavam naquela terra, mostrando que eles deveriam sim temer a Israel, que Israel era sim um povo a ser temido. Veja o verso 54, tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi à sua tenda. Ele expõe a cabeça de Golias, porque Israel tem um Deus que luta pelo povo. Meus irmãos, a vitória de Cristo, que graciosamente convoca a sua igreja a lutar com Ele, é para que o reino se expanda. Israel ainda não havia tomado todos os limites, mas continuaria a fazer. A igreja não deve se ver refém nesse mundo em trevas. Ela tem à sua frente aquele que já pisou a cabeça da serpente. E por vezes parece que a igreja está acuada diante desse mundo, preocupada com os rumos, com o que está acontecendo. E ao invés de se agarrar a Cristo, tenta um caminho político. Tentam políticos cristãos. Não são eles a salvação da igreja. Eu creio que é bom ter políticos cristãos para termos boas leis. Mas a salvação da igreja está na mão do seu Redentor. Não se deixe intimidar por esse mundo. Proclame o evangelho poderoso de Cristo, chamando homens a se render ao Salvador. Meus irmãos, para muitos que leem esse texto, os últimos versículos trazem um problema de interpretação. Veja aí os versículos 55 a 58. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou, o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Se você lê muito apressadamente essa passagem e está familiarizado com todo o livro de Samuel, você sabe que Davi já estava servindo a Saul lá no palácio. Então muitos olham para esse texto e dizem assim: mas que negócio é esse? Saul não conhece Davi? E eu já vi algumas pessoas tentando resolver o problema, dizendo assim: não, Saul tinha muitos funcionários, então ele não reparava. Se você pegar um dono de uma grande empresa e ele não conhece todos os funcionários dele, Davi tocava para Saul, ali, tete a tete. Não é esse o ponto. O ponto é muito simples, creio eu. A pergunta aqui não é sobre Davi. Saul sabe quem é Davi. Ele pergunta: de quem é filho este jovem? Ele não conhece o pai de Davi. Ele mandou recado para Jessé, dizendo que queria Davi no palácio. Mas ele não conhece Jessé. E ele prometeu que aquele que vencesse Golias, ele daria a sua filha. É lógico que ele quer saber de que família é esse moço. Quem é o pai desse moço? Então, quando Davi se apresenta, ele pergunta de novo:
quem é o seu pai? E Davi trata de então responder. Não há problema no texto. A pergunta é simples: quem é o pai desse jovem? E se você olhar para o capítulo 18, você vai perceber que o próprio Davi se via como alguém indigno de estar na família do rei. Capítulo 18, verso 18. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel, para eu vir a ser o genro do rei? Davi olhava para a sua família e dizia: não tem cabimento, nem sentido. Nós não somos nada. Saul está vendo um jovem matando o gigante. Saul fez uma promessa de entregar a sua filha. De quem é filho esse jovem? De qual família é este jovem? O problema, creio eu, é facilmente sanado. Mas o ponto do texto é simples: o que fez o seu Salvador? Jesus lutou em nome do Senhor. Jesus venceu a batalha. Jesus fez de você, que é parte da igreja, um participante na batalha. E porque Jesus já venceu a Satanás, a igreja continuará avançando. Você é chamado a ser testemunha, embaixador de Cristo, falando sobre a sua vitória, conclamando pecadores a confiar no grande campeão. Seu trabalho é proclamar a vitória do seu rei, conclamando os pecadores a se ajuntarem àqueles que louvam a Cristo por tão glorioso feito. Não cesse de exaltar Cristo, a rocha eterna que esmagou a cabeça da serpente, dessa forma libertando você do império das trevas. Ele já livrou você do domínio do pecado. Você já foi livre da culpa do pecado. Um dia você será livre da presença do pecado. Mas até que esse dia chegue, você luta no exército de Cristo. No exército que tem ao Senhor como seu comandante e que não luta segundo as armas desse mundo. A nossa luta é para trazer pensamento cativo à obediência de Cristo. A vitória está garantida em Cristo. Portanto, como igreja, avance no poder do seu Senhor.